Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal do YouTube. Estaremos mais uma vez buscando algumas entradas aqui na parte da tarde. Se Deus quiser, a gente vai conseguir bater a meta utilizando todo o nosso conhecimento sobre leitura de vela, fluxo de vela e zona de marcação gráfica também, beleza? Então já estou aqui de olho em 4 paridades. Antes da gente pegar nossas primeiras operações, já clica no botãozinho de like, se inscreve no canal se você não for inscrito e eu também quero te convidar a operar junto comigo todo santo dia às 8 horas da noite aqui no canal do YouTube, tá? Então se inscreve, ativa o sininho de notificações que todos os dias de segunda a segunda-feira eu abro live com o pessoal e a gente bate a nossa meta. No domingo a gente fechou com 2 a 0, ontem na segunda-feira a gente fechou com 3 a 0 e hoje, se Deus quiser, a gente vai buscar mais um 3 a 0 e começar mais uma vez a nossa semana com o pé direito, beleza? Então vamos embora, pessoal, tô de olho aqui em 4 paridades já. Vou fazer aqui algumas marcações no GBP/USD. Nós tivemos aqui o preço lateralizado anteriormente, fez o rompimento e possivelmente ele pode retornar aqui nesse suporte rompido para poder efetuar a movimentação de pullback, tá? Voltar no suporte rompido e agora esse suporte que era uma região de compradores, após sofrer o rompimento, ele vira uma região de resistência. Então o mercado retorna nessa zona e fica trabalhando com movimentações vendedoras, fazendo reversão do movimento de compra para o movimento de venda. Então, possivelmente, a gente pode conseguir aqui uma entrada a favor desse pullback, tá? Vou até colocar aqui a nossa setinha de venda, que a gente sabe que a gente pode pegar aqui uma oportunidade vendedora, caso o mercado retorne nessa região e deixe para a gente uma taxa de venda a favor desse pullback, tranquilo? Então vamos aqui na calma, galera. Vamos ver se o mercado vai de fato tentar buscar essa região para que a gente tente pegar a nossa primeira entrada. É muito importante a gente identificar que a tendência está de venda. Ele fez um topo duplo aqui nessa região, movimentação bem forte vendedora. Tendência macro está de venda, a gente pode ver, ó, tendência principal está de queda, então a gente estaria analisando e pegando a operação a favor da própria tendência da paridade, tá? Galera, outra coisa que eu acabei de lembrar, ontem na nossa live, a gente pôde ver que a Hayuf, aqui, a corretora que a gente opera já tem praticamente um ano, acabou de lançar esse modo nitro. Nesse modo nitro aqui, deixa eu trocar de paridade, eu vou mostrar para vocês, ó. Vou colocar aqui a Tesla, você pode pegar de 30% até 10.000% de payout. Você tem noção disso? Você pode pegar uma operação às vezes de $1 e com essa operação de $1, se você pegar a entrada e ela vier com 1000% de payout, você faz $100 só com uma entrada de $1. Então você arrisca R$5 e você pode estar fazendo R$600 com uma entrada só. Se eu entrar com $100, pegar 1000%, eu faço $1.000 com uma entrada só. E pode chegar até 10.000%, tá? Então, às vezes, você pegando uma entrada com $100, se você pegar o payout de 10.000%, entrou com compra, entrou com venda, ele aparece payout aqui do lado. Você pode estar pegando aí 10.000% de payout. Então, você entrando com 100, pode vir aí $10.000 de lucro. Tem noção disso? Tem noção? Que loucura. Ontem na nossa live a gente até pegou uma entrada parecida com essa. Galera, qual era a paridade que a gente estava analisando? Para eu ver se o mercado retornou ali no pullback. Foi aqui em Forex, foi no GBP/USD, né? Olha, o mercado acabou de tocar. Vou pegar essa venda. Entrei com $1 só. Meu Deus, dá tempo de pegar na retração aqui. Peguei. Peguei 2 taxas aqui na retração de venda, hein? Movimentação de pullback no suporte rompido. O mercado acabou de retornar nessa região. Vamos refazer aqui as nossas marcações. Peguei aquela movimentação de venda que a gente estava esperando. Eu fui explicar para vocês o modo nitro. Esqueci que o mercado poderia retornar nesse suporte. Retornou. Acabei de pegar aqui 3 taxas. A primeira foi com $1 que eu mudei ali. Peguei mais 2 com $100, movimentação de pullback, vamos ver se vai pagar pra gente 10 segundos para poder finalizar. Fecha de venda que é nossa, hein? Fecha de venda que é nossa, a gente está operando a favor da tendência, região de suporte rompida, o mercado foi direto na região, meu Deus do céu, fechando a retraçãozinha do preço. Ainda bem que a gente pegou lá em cima, hein? Ainda bem que a gente pegou a nossa taxa lá em cima na retração, 2 taxas aqui, dá uma olhada, ó, nosso histórico de operações, galera. Olha isso aqui, ó, 2 taxinhas de venda a favor da retração nessa região de suporte. A gente sabe que a tendência está macro de venda, ou seja, a tendência principal do ativo desde manhã está sendo a movimentação vendedora.
ele criou uma lateralização do preço. Depois dele lateralizar por bastante tempo, ó, desde 4,10, praticamente 1 hora lateralizado, ele forma um topo duplo nessa região. Grande movimentação logo em seguida, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de venda, rompe essa região de suporte e depois vem 1, 2, 3 candles compradores indo direto na região de suporte rompido. Eu peguei duas taxas aqui na retração do preço, ó, bem acima. A gente pode ver que tem um suporte um pouquinho aqui em cima também, ó. Então o mercado de fato deixou uma oportunidade muito boa para a gente, até pagou com mais uma venda, ó. O mercado até fez mais uma movimentação aqui de venda. Se a gente tivesse pego de abertura nessa vela, a gente tomaria empate. A corretora devolveria aqui esse nosso investimento, essas duas taxas, o mercado iria devolver. Infelizmente, o mercado fechou no doji, mas graças a Deus a gente conseguiu pegar na retração, região com muito pavio. A gente pode ver que tem muita retração aqui, então a probabilidade do mercado retrair nessa região era muito grande. A gente pode ver que a própria vela de compra retraiu e logo em seguida veio uma vela doji também, com bastante retração na parte de cima. Então nem preciso explicar muito essa entrada, né, galera? A tendência principal de venda, vou trazer aqui para vocês, ó, as confluências dessa operação aqui que a gente pegou. A gente pegou a entrada a favor da tendência macro de venda, ok? Tendência macro de venda, pegamos a favor do suporte rompido, retestando direto, pegamos a favor do pullback na zona de suporte rompida e pegamos também a favor da formação de um topo duplo com grande fluxo de velas rompendo. Então nós tivemos esse topo duplo aqui também, pessoal, na zona de resistência com bastante força. A gente pode ver que anteriormente ele não fez esse topo duplo, ó. Ele reverteu de venda aqui, reverteu de venda aqui. Somente fez um topo duplo aqui nessa região. E a gente pode até ver também que depois dele fazer o topo duplo, olha o tamanho do fluxo que ele fez com 6 velas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha a quantidade de força que tem nessas velas. Olha o tamanho do candle, olha a força vendedora que a própria paridade está gritando aqui pra gente. E a gente pode observar que o mercado ele sempre está fazendo muito fluxo. Sempre muito fluxo, tanto de compra como também de venda. A gente pode ver que o mercado, a maioria das vezes, ele faz uma repetição de vela. Sempre fazendo uma repetição de vela. A maioria das vezes, claro que não é sempre. Mas a maioria das vezes nessa paridade, o mercado respeitando o fluxo de velas, a tendência macro vendedora operando a favor da tendência, suporte rompido e o principal para você poder pegar um pullback quando o mercado toca no suporte rompido é o preço não fazer esse movimento aqui de escadinha que ele acabou de fazer, ó, que é fundo acima de fundo. Se esse candle aqui, por exemplo, tivesse fechado com venda, esse aqui que está verde, se ele tivesse fechado no movimento vendedor, depois vindo uma vela dessa de compra, eu jamais pegaria esse pullback, porque o preço estaria fazendo fundos elevados. Ele estaria fazendo, ó, essa pequena movimentação de compra, tá vendo? Ó? Que ele fez um fundo elevado aqui e depois a vela retornou para dentro da região, justamente porque o preço está fazendo uma pequena tendência de alta. Ele está criando uma micro tendência aqui de compra. Então eu só peguei essa movimentação aqui de venda porque o preço foi direto no suporte rompido, tá? A gente pode ver que teve uma vela de compra, depois duas velas de compra, depois a terceira vela de compra indo direto na região de suporte. E mesmo tocando na região de suporte, a vela fechou com retração do preço abaixo da zona rompida. Então isso aqui é uma confluência a mais ainda para a gente poder pegar esse pullback direto. Como eu falei para vocês, se a gente tivesse entrado com venda nesse próprio candle aqui de abertura, sem ser na retração igual a gente pegou, a gente teria um empate. O mercado devolveria essas duas taxas aqui que a gente pegou para a gente. A gente ficaria no 0 a 0. A gente não tomaria loss. O mercado iria devolver os $100 das duas taxas que a gente pegou. E logo em seguida, depois do mercado fechar com doji na região de pullback, a gente pode ver que mesmo assim ele ainda fez a movimentação de pullback, beleza? E logo em seguida, o que aconteceu? O movimento de escadinha, ó, de correção de alta. E o que aconteceu também, ó? O candle retornou para dentro da zona, que é exatamente o que eu expliquei para vocês. Se o ativo ele retorna no suporte, se você estiver analisando aqui, ó, deixa eu explicar de uma maneira melhor para vocês, ó. Nós temos resistência
nós temos suporte. Você está analisando a paridade fazendo reversão assim. O preço consegue romper, ó, vou fazer igualzinho que ele fez, ó, topo duplo, depois um grande fluxo direto de venda. Ele rompeu. Se o mercado fizer esse movimento aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, para poder buscar o pullback, não tem como pegar venda aqui. Não tem como pegar a venda acreditando que o mercado vá fazer o pullback. Agora, se o mercado fizer ao contrário, que foi a favor do que a gente pegou a nossa entrada, que é região lateralizada, acumulação do preço, fez lá aquele topo duplo, grande fluxo de venda. Deixa eu só esticar um pouco mais aqui, ó. E o mercado for direto, sem fazer esse movimento de escadinha, ele for com uma vela de compra, duas velas de compra, três velas de compra, tocou no suporte rompido, ainda deixou retração na parte de cima, você pode estar pegando a movimentação para acreditar que o mercado de fato vai fazer o pullback. Não pegar a confirmação do pullback, mas acreditar que após o preço tocar no suporte rompido, você consegue pegar esse pullback. Mas é exatamente porque eu expliquei para vocês. O preço não fez o fundo acima de fundo. Ele foi direto retestar essa região de suporte rompida. E quando o mercado rompe uma região de suporte com muita reversão, ele consegue segurar ali como uma forte resistência. Então, normalmente, ele vai pelo menos trabalhar ali com candle de venda, ele vai dar uma segurada ali pelo menos com uma vela de venda, que é exatamente a vela que pode vir no pullback. E foi o que aconteceu. Veio 3 candles de compra, direto no suporte rompido, que tinha muita reversão, devia ter 1, 2, 3, 4. Esse suporte aqui, a gente vai voltar ali para ver, deve ter tido no mínimo umas 5 reversões. Então era um suporte muito forte. Era uma região de precificação com muito interesse, muita reversão. Então, quando o ativo ele rompe uma região de suporte com muito interesse e ele vai direto retestar esse suporte, a gente pode estar acreditando, pode estar pegando um movimento de venda, acreditando que de fato o preço vai vir com pelo menos uma vela vermelha, uma vela de venda e confirmar aqui para a gente essa movimentação de pullback, beleza? Então, pessoal, essa foi aqui a minha única operação na parte da tarde. Peguei 3 taxas, eu peguei a primeira com $1, infelizmente, porque estava aqui, ó, com $1 que eu estava mostrando para vocês o modo Nitro, que tem novo aqui na corretora. Eu acabei pegando mais 2 taxas depois, posteriormente, na retração, ainda mais porque foi retração do preço. É melhor ainda a gente pegar a retração em uma região que tem muito pavio. A gente pode ver que todas as vezes que o ativo retestou essa região, ele fez retração. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 8 vezes aqui o mercado fazendo um movimento de retração. E olha a quantidade de reversão que teve aqui também, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, 5 reversões na região de suporte. Então era uma região com muita força, era uma região de precificação com muita negociação. Então o ativo de fato iria pelo menos trabalhar com um candle aí de venda confirmando esse pullback pra gente, tranquilo? Mas é o que eu expliquei para vocês. Quando vocês estiverem analisando uma paridade com esse padrão, fez o rompimento do suporte direto, retornou direto, a gente pode ver que ele fez os mesmos movimentos. Ó. Rompeu direto, voltou direto. Pullback, escadinha, voltou. Tentou fechar com vela de novo, segurou de novo com compra. Então o mercado ainda está na movimentação aqui de correção de alta. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa operaçãozinha, movimentação de pullback muito tranquila. E ensinei para vocês esse gatilho de entrada para que você pegue a movimentação de pullback retestando direto no suporte, sem estar fazendo fundos elevados. Se o preço for direto na zona e ela for uma zona muito forte, com muita reversão, você pode estar pegando a movimentação de venda direto. Você não precisa esperar confirmar, tá? Você pode estar pegando direto a movimentação de venda. Tocou, você pega o pullback, tranquilo? Então, pessoal, vamos finalizar com essas 2 entradas só. Vou estar guardando aqui esse lucro que eu fiz agora para poder trabalhar com o pessoal na hora da nossa livezinha, às 8 horas da noite. Então, se você quiser operar ao vivo comigo, 100% ao vivo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like aqui no nosso vídeo e fica de olho que todos os dias aqui no YouTube é live 8 horas da noite, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto, valeu e até a próxima.